Normalmente a gente começa português, a gente faz português, depois a gente faz, né, à tarde, porque os alunos já estão cansadinhos, e a gente pega. Essa carinha aqui tá bom? Vamos lá, então vamos fazer português? Vamos trabalhar hoje. Eu tenho uma ordem aqui que eu já é pré-programada em relação ao português, eu vou cumprir essa ordem aqui, tá? Para a gente não perder nenhum assunto. Não se preocupe, o assunto tal não foi abordado. A gente vai abordar aí numa live, se for o caso, tá? Se puder depois de abordar esse assunto, a gente abre a live e faz, tá bom? Mas não adianta eu ficar pulando assuntos que são muito importantes. Por exemplo, hoje nós vamos trabalhar vozes verbais. Já trabalhamos alguma coisa de vozes verbais, já não já? Sim. Já falamos um pouquinho sobre vozes verbais, mas hoje, eu até lembro que eu falei da transposição de voz passiva para voz ativa, é isso que cai muito em prova. Vamos transpor, né? Passar da voz passiva para ativa, da ativa para passiva, é isso que é muito cobrado em prova. Vocês lembram como que a gente faz isso? Não? Ninguém lembra, né? Então, o que é um objeto direto, né? O que parece um objeto direto, mas na verdade é um sujeito. O que é um objeto direto vai para onde? Torna-se sujeito. Faz o quê? Utiliza o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele pega o tempo do verbo principal e o verbo principal vai para o particípio. Essa é a ordem, tá? E aí, se tiver o agente da passiva, e esse agente da passiva, nós vamos repetir também, tá bom? Mas o que são vozes verbais? Quais são as 3 vozes verbais que eu tenho? Ativa, passiva e reflexiva. Isso nós já falamos, né? Então nós temos 3 vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Dentro da voz reflexiva, nós temos aquela voz que a gente chama de voz reflexiva recíproca. Como que é essa voz recíproca? Eles se amam, né? Eles gostam. Então tem essa situação aí da voz recíproca. Vamos organizar isso no nosso caderno, vozes verbais. Rafa, Fausto Liberto, vamos embora. Está gravando aí? Vozes verbais hoje, tá? Hoje é dia 4 de 1 de 2026. Atravessamos o ano aí com força total. Né, Diego? Força total. Beleza? Então vamos organizar aí vozes verbais. Quais são as vozes que eu tenho? Voz ativa. Voz ativa. Aí na voz ativa, o que eu vou colocar? Vamos fazer nosso caderno aí. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Essa é a voz ativa. O sujeito pratica a ação. Vamos colocar um exemplo? Caio matou neve. Caio matou neve. Quem matou neve? Quem matou? Caio. Caio é o sujeito. Caio praticou a ação. Essa é a voz ativa. Beleza? Voz passiva. Aí você vai colocar assim: o sujeito sofre a ação. Agora o sujeito não pratica, o sujeito sofre a ação. Essa é a voz passiva. E aí eu tenho uma voz, aí eu preciso aí eu preciso bifurcar. Na voz passiva, eu tenho a voz passiva analítica. Pode colocar aí no caderno. Na voz passiva eu vou bifurcar. Voz passiva analítica. Aí você vai colocar assim 2 pontos. Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Aí eu tenho a voz passiva analítica. Qual o exemplo que eu posso colocar aí?
O exemplo que eu tinha dado era Caio matou. Agora eu posso dar a mesma oração, só que na voz passiva. Mévio foi morto por Caio. Aí eu tenho a passiva agora do amigo Curumim. Agora eu tenho a voz passiva analítica. Morto por Caio. Neve foi morto por Caio. Agora, quem foi morto? Neve. Agora, Neve não está praticando a ação, ele está sofrendo a ação. Que ação é essa? Ah, está sofrendo a ação. Que ação? A ação que está no verbo. Esse verbo é o verbo de ação. A gente fala assim, o sujeito está praticando qual ação? A ação descrita no próprio verbo. Eu preciso saber disso aí. Tá bom, Rafa? Existe uma ação descrita no verbo. O verbo está dizendo que houve uma ação. Mas quem praticou essa ação? Foi o sujeito? Se foi o sujeito, está na voz ativa. Não, mas essa ação não é o sujeito que está praticando. O sujeito está sofrendo. Então estamos na voz passiva. Se eu usei verbo auxiliar mais um outro verbo principal, que normalmente está no particípio, né? Eu tenho a voz passiva analítica. Mas eu também posso ter a voz passiva sintética ou pronominal. Então no B, né? Você colocou aí, no B você vai colocar voz passiva pronominal ou sintética. Sintética ou pronominal, mesma coisa, tá? Aí na voz passiva sintética ou pronominal, eu tenho aquela partícula chamada partícula passivadora. Eu tenho a partícula passivadora. Que na verdade, qual é o nome da voz? Voz passiva? Pronominal. Pronominal, então é porque tem pronome, né? Então essa partícula C é o quê? É um pronome passivador, tá? Então aqui eu tenho pronome passivador. Se a banca perguntar sobre classe gramatical, na voz passiva eu tenho pronome. Essa partícula C, por exemplo, esse é um exemplo clássico, né? Alugam-se casas. Alugam-se casas. Inclusive está no plural, né? Alugam-se casas, porque o sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa concordar, certo? O verbo ele concorda com o seu sujeito, não ao contrário, não é o sujeito que concorda com o verbo, é o verbo que concorda com o sujeito. Então eu coloquei o sujeito no plural. Normalmente você vê você vai olhar algumas placas aí, vai estar assim, aluga-se casas. Aluga-se casas, não, alugam-se casas, porque casas são alugadas, né? Então tem que concordar. Depois a gente fazendo a transposição, nós vamos visualizar isso aí melhor. Alugam-se casas. Esse pronome aqui, ó, é o pronome passivador. É um pronome passivador, ou partícula passivadora. Quando que eu tenho voz passiva? Porque, olha uma outra frase. Precisa-se de padeiros. Padeiros está no plural, mas aqui ficou no singular. Caramba, estranho. Porque aqui eu não tenho voz passiva. Aqui eu não tenho voz passiva. Quando eu não tenho voz passiva, o verbo vai ficar no singular. Tá? Precisa-se de padeiros. Aqui eu não vou para o plural, tá bom? Porque aqui eu não posso transpor para a voz passiva. Isso aqui não é voz passiva. Esse aqui é voz passiva. Esse aqui
não é voz passiva. Como que eu vou saber? Como que eu sei se é voz passiva ou não? Cadê o pessoal mais adiantado aí na matéria? Sei que tem gente mais adiantada na matéria aí. Pelo verbo. Quando alguém respondia assim em sala, eu estava em sala de aula e eu não sabia, eu não sou burra dessa. Pô, esse cara está adiantando, eu não sei nada. Mentira, você também vai chegar. Todo mundo chega, tá? Só não passa quem morre, quem desiste ou quem estuda errado. Aqui você está escrevendo certo. Qual é a diferença desse verbo para esse verbo? Esse daí é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Ah, quem precisa, precisa de. Ah, entrou a preposição. Se entrou a preposição, esse verbo aqui é um verbo transitivo e indireto. Verbo transitivo indireto não forma voz passiva. Essa é uma premissa verdadeira. Essa é uma premissa lá em raciocínio lógico, eles falam, essa premissa é verdadeira. Essa é uma premissa 100% verdadeira. Verbo transitivo indireto não forma voz passiva. Quais verbos que formam voz passiva, Thaís? O verbo transitivo direto. E também o verbo, mas também o verbo transitivo direto e indireto. Professor, se o verbo for transitivo direto e indireto, posso ter voz passiva? Posso ter voz passiva. Às vezes o verbo eu preciso do verbo transitivo de. Por que eu preciso do verbo transitivo direto? Eu já falei isso em sala de aula. Por quê? Por que eu preciso do verbo transitivo direto? Porque o sujeito é um termo não preposicionado. É ou não é? O sujeito pode ser preposicionado? Então, o sujeito é um termo ele não preposicionado. E o que era o verbo é transitivo direto. O que era um objeto direto, que era o complemento do verbo, um objeto direto se torna o sujeito. E o sujeito é um termo não preposicionado. Por isso que o objeto indireto não pode se tornar um sujeito. Então, com o verbo transitivo e indireto, eu não tenho voz passiva. Simplesmente por isso. Todo mundo entendeu? Rodrigo, Oi? uma dúvida que eu tenho. Claro. Quando a gente passa, tá assim, vendem-se casas, é certo isso? Vendem-se casas, é certo isso? Porque não é a pessoa que está vendendo? Aí eu penso assim, quando a pessoa está vendendo, está botando no plural? Alugam-se também é certo? Alugam-se Não é casas aluga-se. também. Não é aluga-se, não. Porque se eu estou alugando, aí vai para o plural, isso que eu tenho essa dúvida. Não, mas é uma dúvida pertinente. É uma dúvida Porque se eu pertinente. estou alugando, vou botar no plural? É. Vou falar uma pessoa alugando? Por que você tem que colocar no plural? Pra mim era errado isso. Mas por quê? Por que aqui você não coloca no plural? Por causa da preposição, né? Porque aqui não tem voz passiva. Porque quando a gente tem voz passiva, esse que é o grande lance. Por que aqui eu coloco no plural e aqui eu não coloco? Simplesmente por isso, preste atenção. Essa regra você conhece. O verbo precisa concordar com o sujeito. E onde está o sujeito dessa oração? Quem aluga alguma coisa. Sim. Aí você vai pensar assim, então casa é o objeto direto. Não é, casas é o sujeito. Sujeito. Fica alugando a casa. Porque casas são alugadas. Casas são alugadas. Se eu passar isso aqui para voz passiva, isso aqui está na voz passiva já. Eu não vou passar para a voz passiva, simplesmente. Aqui está na voz passiva o quê? Voz passiva sintética. Já está na voz passiva. Quando eu passo ela para a voz passiva analítica é aquela que tem o verbo auxiliar, mas participa. Quando eu passo para a voz passiva analítica, você visualiza o sujeito. Mas quando você olha aqui, parece que casas não é sujeito. Parece que casas é o quê? É o complemento do... Não é isso que parece? Quem aluga alguma coisa. Aluga o quê? Aluga casas. Aí você acha que casas é objeto direto, mas não é. Porque eu pensava assim, aluga, deve ser a pessoa. Se eu alugo, tem que estar no singular. Eu pensava assim, né? Eu alugo casa, né? Uma pessoa aluga, né? Você pensava assim. Eu pensava assim, então tá certo, aluga. Aluga-se está certo por quê? Porque o verbo precisa concordar com o sujeito. E onde está o sujeito dessa oração? Casa do sujeito. Casa do sujeito. Casa não está no plural?
Se casas está no plural, o verbo tem que ir no plural. Sim. Como que eu sei que isso aqui é voz passiva? Olhando para o verbo. Você tem que olhar para o verbo. Quando tu pegar essa partícula C, para eu identificar se é passiva ou ativa, eu olho para o verbo. Se o verbo for transitivo direto, eu tenho voz passiva. É assim que você vai olhar para a prova. Porque às vezes você não consegue. Porque olha só, isso aqui é muito fácil. Alunos e casas são. Aí eu olho, aí tu sabe que é voz passiva porque pode passar para a voz passiva analítica, né? É fácil de passar para a analítica. Alunos e casas são alugados. Voz passiva analítica. Então isso aqui está na voz passiva. Só que tem algumas orações que são as orações que a banca gosta, que às vezes você não consegue fazer com muita facilidade essa voz analítica, essa voz passiva analítica. E aí você tem que olhar para o verbo, você tem que ver o verbo é transitivo direto. Se for verbo transitivo direto, a voz é passiva. Essa partícula C é uma partícula apassivadora, é o pronome apassivador. Beleza? Então eu vou olhar para o verbo. Se eu tenho VTD mais V, ou, vou botar ou aqui, tá? Ou VTDI mais partícula C, isso é igual a voz passiva. Passiva pronominal. Se eu tenho verbo, que verbo é esse? Transitivo e mais partícula C, eu não tenho voz passiva. Não tenho voz passiva. Só tenho voz passiva se for um verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Porque pode ser que eu tenha. Deixa eu ver um exemplo aqui. O verbo pagar. Lembra do verbo pagar? Que ele pode ser transitivo direto e indireto? Pagou o quê? A quem? Então, se tiver uma oração assim, pagou-se o salário. Pagou-se o salário. O verbo pagar, pagou-se o salário. Quem paga paga alguma coisa a alguém. Então, pagou-se o salário, vou continuar. Pagou-se o salário ao vou botar trabalhador, porque funcionário normalmente não recebe salário, recebe remuneração é o pagamento do servidor, normalmente, do servidor efetivo, tá? O servidor efetivo, ele recebe remuneração. Remuneração é a junção do vencimento mais vantagens. Isso você tem que saber, tá? Porque isso cai em prova, isso é direito administrativo. Remuneração é vencimento mais vantagens. Pagou-se, se for aposentado, recebe proventos. Tá? Eu tenho que saber isso, porque isso cai em prova, direito administrativo. Se for aposentado, recebe proventos. Pagou-se o salário ao empregado. Engraçado que a minha letra começa até legal, né? Depois está hoje. Pagou-se o salário ao empregado. Aí eu vou olhar para eu saber se tem voz passiva, o que eu faço? Léo, para saber se tem voz passiva, o que eu vou fazer? Olho para o verbo. O verbo pagar é um verbo transitivo direto e, então ele é um VTDI, né? VTDI. Com VTDI eu posso ter voz passiva? Posso ter voz passiva. Se ele é direto, não importa se ele também é indireto, porque eu preciso do complemento direto, porque o complemento direto vai se tornar o sujeito. Então, como vai ficar isso aqui? Se eu fosse transpor para a voz passiva analítica, como ficaria isso aqui? Vamos fazer, depois a gente vai colocar no caderno. Só quero fazer esse exercício com vocês, depois a gente coloca. Isso. Vamos tecnicamente.
O salário é o quê? Sujeito. Pagou-se o salário em relação ao verbo. Tá? Isso aqui é o sujeito. Está certinho. Isso aqui é o sujeito. Mas em relação ao verbo, isso aqui é o complemento do verbo, né? Então vamos analisar assim, ó. O que era o objeto direto, se torna sujeito. O objeto direto eu vou deixar ele quietinho ali. Sujeito. Agora eu faço o quê? Mais verbo auxiliar, mais particípios. Como que ficaria então? O salário Foi pago. o salário. Eu não quero que vocês. Não pode ir assim no automático. Por que o salário foi? Por que o verbo ser agora virou foi? Por quê? Eu usei o verbo ser, e esse verbo ser, que é o verbo auxiliar, ele vai pegar o tempo do verbo que está aqui. Esse verbo aqui está no pretérito perfeito. Então o verbo ser vai para o pretérito perfeito. Então o salário foi. O verbo principal, que era esse aqui, o verbo pagar, vai para o particípio. O salário foi pago a quem? Ao empregado. O ao empregado eu repito. Eu quero que vocês entendam, é isso aqui. Por que eu posso, por que eu só posso ter, essa é a pergunta da prova. Por que somente com o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto eu posso ter voz passiva? Por quê? É isso que eu preciso que vocês gravem. Eu até estava conversando com o Evelyn sobre isso. Eu falei, às vezes o aluno não grava o básico e ele quer já fica procurando pelo e ovo. Mas aquilo é assim, comigo também era assim. A gente quer saber os mínimos detalhes de tudo, mas não gravamos nem o básico. Aí se vier numa questão de prova perguntando por que somente com o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto eu posso ter voz passiva? Por que somente com esse verbo eu posso ter voz passiva? Por quê? Porque somente o objeto direto do verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto pode se tornar sujeito. Por quê? Porque o sujeito é um termo não e o objeto direto é o termo preposicionado. O termo preposicionado não pode se tornar sujeito. Tranquilo? Essa é a premissa, que é uma premissa super verdadeira, tá? Isso é uma regra que não se pode mudar. E aí tem um problema. O professor sempre tem uma exceção. Quem faz a exceção, eu disse para vocês, é o próprio usuário da língua. Eu disse para vocês que tem um verbo que é um problema. É o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Porque esses verbos, o verbo obedecer e o verbo desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos. Eles são verbos transitivos indiretos. Porque quem desobedece a alguém. Só que o usuário da língua ficou utilizando ele como transitivo direto. E aí os próprios gramáticos fizeram a exceção na gramática. Falaram, já que estão usando assim, esse verbo nós vamos, mesmo ele sendo transitivo indireto, nós podemos colocar ele na voz passiva. Por isso vocês vão ver assim, a ordem foi desobedecida pelos filhos. Você vai ver essa construção. Mas lembrando que o verbo obedecer e desobedecer são transitivos indiretos. É uma exceção à regra, eu já coloquei isso no caderno com vocês, tá bom? Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu isso aqui?
Aí a pergunta da minha queridíssima aluna: alugam-se casas. Como ficaria isso na voz passiva? Não, passiva. Alugam-se casas. Como ficaria isso na voz passiva? Casas Casas alugadas. alugadas. Alugam-se. Tá. Agora você entendeu por que o verbo tem que ir pro plural. Entendi. Porque casas, na verdade, é o sujeito. Se perguntar na prova, casa é o sujeito, tá? É porque a gente fala assim, ele é o complemento do verbo. Porque se você tirar isso aqui, ele seria um objeto direto. Seria ou não seria? Se você colocar assim, ó, aluga casa. Aluga casa. Quem aluga? Alguém. Ele. Eu só não coloquei, mas é aluga casa. Tá? Estou dando um exemplo aqui bizonho aqui. Aluga casa. Se tiver assim, casa é o quê? Complemento. Hã? Não, complemento? Verbo. Complemento do verbo. Quem aluga alguma coisa. Aluga o quê? Isso aqui é um objeto direto. Isso aqui, por essência, ele é um objeto direto. Só que quando eu coloco essa partícula C aqui, ó, isso aqui se torna sujeito. Porque quando eu transponho para a voz passiva, eu consigo visualizar isso. Vê se faz sentido na sua cabeça. O que seria o objeto direto aqui, ó, se torna o quê? Sujeito. Então ficaria casa. Aluga está que tempo verbal aqui? Eles. Tempo verbal. Presente, pretérito. Tá no pretérito, perfeito. Eu alugo, Não. eu alugo, tu alugas. Ele aluga, nós alugamos. Eles Aluga. então está na terceira pessoa. Está na terceira pessoa do presente indicativo. Terceira pessoa do plural. Aí olha que interessante. Aqui está no plural. Então esse verbo auxiliar também vai para o plural. Casas são. Está no presente porque esse verbo está no presente. Então esse aqui fica no presente. Casas são. O verbo principal vai para o participio. Casas são alugadas. Ninguém questiona essa aqui, né? Essa aqui ninguém questiona. Mas essa aqui as pessoas questionam. Por que o verbo aqui está no plural? Porque ele está concordando com o sujeito. Por que o verbo aqui está no plural? Ninguém pergunta por que está no plural. Porque todo mundo sabe porque ele está concordando com o sujeito. Porque o sujeito aqui é explícito. Né? Você consegue visualizar. Casas são alugadas. Tranquilo? Agora também existe aluga-se casa. Também existe. Aí você vai botar casa são alugadas. Aí casa pode ser assim também. Ó, aluga-se casa. É que o cara tem uma cara só, esse aqui é pobrinho. Sim. Esse aqui é pobrinho, só tem uma casa. Ele está alugando uma casa. Aluga-se casa. Aí você vai colocar casa. Aí agora o verbo, ele só vai para o plural se o sujeito tiver plural. Mas aqui o sujeito está no singular, então agora é casa, alugado. Casa é alugado. Beleza? Professor, ainda está confuso. Exercício. Questões. Direto. Tranquilo, gente? Beleza? Então, já colocamos no meu caderno aí, o que é a voz passiva pronominal? Sintética pronominal? Não botou. Não? Então coloque aí, voz passiva sintética pronominal. Coloque assim, VTD ou VTDI, VTD ou VTDI. Não, é VTD ou VTD mais VTD20. Tem que ser os dois juntos. É VTD ou VTDI. VTDI, o que é o VTDI? Verbo transitivo e direto. Mas Direto e indireto, é VTDI. Não é o VTI. Entendi. O VTI eu não tenho. Eu tenho o VTD. Direto. Aí você fica fazendo aquele mantra. Por quê? Porque o objeto direto se torna sujeito. Rodrigo, Mais o C.
Só para mim, é porque eu anotei aqui, só para não deixar passar batido, então a questão da voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, é isso? Isso. E a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. Isso aí. Perfeito. Mais a partícula C. Então é isso aqui, VTD ou VTDI mais a partícula C. Isso aí cai a beça. Isso aí eu preciso saber. Qualquer aluno bom acerta essas questões aí. Qualquer aluno bom acerta isso aí. É. Aí se o aluno bom errar, porque às vezes o aluno bom erra quando? Quando dá mole, quando marca bobeira. Às vezes a gente marca bobeira em questão é boa, fala, caramba, que imbecilidade que eu errei aqui na hora da prova é a juíza acontece. Tá bom? Mas eu preciso estar preparado. Eu preciso chegar à prova e falar assim, eu errei isso aqui de bobeira. Eu sabia a questão. Cara, eu errei de bobeira. Agora, triste é você chegar e falar assim, cara, mas aqui eu nunca nem tinha visto. Aí é terrível, tá bom? Às vezes errar de bobeira acontece. Então vamos dar o exemplo? Descobriu-se a falha. Vou dar 2 exemplos. Descobriu-se a falha. Descobriu-se a falha. Descobriu-se a. Esse verbo descobrir é um verbo transitivo de direto. Posso ter voz passiva nesse caso? Verbo transitivo direto mais a partir de assim. Outro verbo. Pediu-se água. Ao garçom. Pediu-se o quê? Água. Quem pede Alguma coisa. a. Algo. Tá batendo? É um verbo transitivo direto e é o segundo exemplo. Esse aí é o VTDI mais a partícula C. Também forma a voz passiva. E aí que vem o grande lance. Uma questão de prova. Isso aí é direto. Assinale a oração a partícula C possui a mesma classe gramatical da linha 20 do texto. Aí lá na linha 20 do texto tem a partícula C. Aí ele vai trazer várias, letra A, ele vai trazer uma oração, letra B. Isso aí é questão típica de prova. Letra C, letra D. Se vocês me lembrarem, eu mando 100 para vocês dessa. Letra D. Aí tem várias partículas C ali. Ele quer saber a partícula C que tem a mesma classe gramatical daquela que está lá no texto. E aí, como que você vai saber disso? Você vai ter que saber se é uma partícula passivadora ou se é um índice de indeterminação. Certo? Se for uma partícula passivadora, que classe gramatical é? Pronome. Não, pronome é passivador. É isso que ele quer saber. Porque se é, ele pode ser outras coisas, tá? Além da partícula passivadora, ele pode ser outras situações. Ele pode, salvo engano, ele pode ser até uma conjunção integrante, tá? Depois a gente pode pegar um exemplo, tá bom? Beleza? Eu preciso analisar isso aí. Número 3, voz reflexiva. Na voz ativa, não precisa colocar agora, mas olha só, raciocina comigo. Na voz ativa, o cara pratica. E na voz passiva, ele... E na voz reflexiva? Ele pratica e... Então, a gente vai colocar isso aí. Pode colocar isso aí. Na voz reflexiva, o sujeito sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. Essa é a voz reflexiva. Essa não seria recíproca que você falou? Olha só, o sujeito, ao mesmo tempo, ele é agente e paciente.
Ele é agente e paciente. É ou não é? Ele é agente e paciente. Vamos colocar um exemplo? Coloque assim. Ele se penteava. Aquele topete de manhã, topete de gel, né? Topetinho. Ele se penteava. Ele se penteava. Penteava a si mesmo. Ele sofria a ação e praticava a ação. Quem penteava? O sujeito. Quem era penteado? O sujeito. Aí você vai falar o cabelo, não era o sujeito, era o cabelo. Não, então. Era o próprio cara. Beleza? Agora um outro exemplo. Eles se entreolharam. Eles se entreolharam. Eles se entreolharam. Aí nessa você vai abrir um parênteses e vai colocar assim: recíproco. Essa é a voz reflexiva recíproca. Aí você fez uma observação que eu falei. A voz reflexiva simples, não é recíproca. A voz reflexiva simples. O que eu vou dizer? O sujeito ele pratica e sofre ação. Só que pode acontecer do sujeito estar sofrendo a ação praticada por outro. E ao mesmo tempo ele também está praticando uma ação. Olha que interessante. Na voz reflexiva comum, o próprio sujeito ele pratica e sofre a ação. Ele penteava a si mesmo. Então ele está praticando e sofrendo a ação. Isso na voz reflexiva comum. Na voz reflexiva recíproca, ele pratica a ação, mas não nele mesmo. Ele pratica a ação em... E o outro pratica a ação nele. Entende? Então aqui é a reciprocidade. Aqui existem dois agentes. Na reflexiva comum, o agente é um só. Ele se penteava. Na reflexiva recíproca, existem dois agentes. Eu pratico a ação em um, Caio pratica a ação em Médio, e Médio pratica a ação em Caio. Eles se mataram. Né? Pode ser. Aí nesse caso aqui seria o quê? Eles se entreolharam. Um olhou o outro. Um olhou o outro. Agora olha essa aqui. Essa aqui eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês. Eles se olhavam. Pode colocar essa frase aí. Eles se olhavam. O que tem de errado nessa oração? Nessa frase? Ambiguidade. Eles se olhavam. Olhavam a si mesmo ou um olhava o outro? Não tem uma ambiguidade aí? Não fica ambíguo? Não fica dúbia a interpretação? Dúbia a interpretação. Fica ambíguo. Eles se olhavam. Será que ele olhava a si mesmo? Então você coloca aí ambiguidade. Pode cair uma questão de prova assim. Ambiguidade. Vamos lá. Observação 1. Bota aí no OBS 1. A criança é americana. A criança é americana. É americana. Vamos lá? Onde está o sujeito? Criança. Esse é um verbo de? É um verbo de educação.
E americana é o quê? Um predicativo do? Todo mundo concorda? Sim, todo mundo concorda. Sujeito, verbo, ligação e predicativo do sujeito. Beleza. Que voz verbal é essa? Que voz verbal é essa? Voz ativa, tá? Com verbo de ligação, a voz é ativa, tá? Não é voz passiva. Outro exemplo. Precisa-se de pedreiros. Esse verbo aqui é o quê? Verbo transitivo indireto. Quem precisa de alguma coisa. Mais a partícula C. Se esse verbo é transitivo indireto mais partícula C, o que eu tenho aqui? Sujeito indeterminado, porque esse aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Aqui também, que voz é essa? Voz ativa, tá? Aqui também é voz ativa, beleza? Aqui também é a voz ativa. Professor, não consigo visualizar, decora. Não estou conseguindo visualizar o sujeito praticando a ação. Isso aí não importa. Você tem que saber que com verbo transitivo indireto mais partícula C, sujeito indeterminado, índice de determinação do sujeito, a voz é ativa. Tá bom? Outro exemplo. Vou colocar aqui embaixo para visualizar. Vive-se bem neste país. Que verbo é esse aqui? Verbo intransitivo. Beleza? Por que é intransitivo? Porque não tem nenhum complemento. Alguém está visualizando algum complemento aqui para o verbo viver? Quem vive, vive o quê? Quem vive, vive de alguma coisa. Não. Agora, se fosse assim, ó. Vive, aí no sentido figurado, né? Vive de cobrar impostos. Vive de vender o corpo. Aí é outra situação. Porque você está utilizando o verbo viver no sentido dizendo assim, ela é uma prostituta, o outro ele é um estelionatário, uma coisa desse tipo. Aí é no sentido figurado. O cara vive, mas você está querendo dizer que ele é a função, o trabalho dele, né? Vive de vender o corpo, quer dizer, ele traz seu próprio sustento vendendo o corpo. Tem gente que trabalha vendendo o corpo, é uma profissão da pessoa, tá bom? Não estamos fazendo nenhuma análise aqui se é certo ou errado. Estamos fazendo uma análise da oração. Tranquilo? Então tem que tomar cuidado. Sempre o verbo viver é intransitivo. O verbo viver é intransitivo. Porque as pessoas falam assim. O aluno, para concurso, ele tem que ser sagaz. Ele tem que ser malandro, esperto. No bom sentido da palavra. Ele não pode ser bitolado. Não pode ser um aluno bitolado. O verbo viver é intransitivo. Pronto, gravei isso aqui. Agora eu sou o cara. Não. O verbo viver aqui é intransitivo. Por que ele é intransitivo aqui? Porque ele não possui como? Aqui ele não possui complemento. Mas se o cara colocar assim, ó, vive de enganar as pessoas, é no sentido figurado. Mas é que aí ele está dizendo, vive de alguma coisa. Aí o verbo já não seria intransitivo.
Agora aqui, nesse sentido aqui, ele é intransitivo. Ele está dizendo que o cara vive. E vive onde? Ah, vive onde? Eu fiz a pergunta onde o que eu tenho é um adjunto adverbial de lugar. Ele vive em algum lugar. Onde que ele vive? Lá na Venezuela? Não, lá está o negócio feio. Não é na Venezuela. Vive bem neste país. Ah, um adjunto adverbial de lugar. Um adjunto adverbial de lugar. Oi? Aí tá, a gente está satisfeito, tá legal. Aqui também. Então, em outro lugar, na Finlândia, tá? Vive-se bem. Bem é o modo como ele vive. É ou não é? Ah, então isso aqui também é um adjunto adverbial. Adverbial de modo. É o modo como ele vive bem. Então eu tenho dois adjuntos adverbiais. Então o verbo viver, ele não tem complemento. Se ele não tem complemento, ele é um verbo intransitivo. E que voz é essa? Voz ativa. Essa também é a voz ativa. Então, Rafa, eu chego à conclusão que quando eu tenho verbo intransitivo, você consegue chegar a essa conclusão comigo? Quando eu tenho verbo intransitivo, quando eu tenho verbo transitivo indireto, e quando eu tenho verbo de ligação, qual é a voz? Ativo. É isso que eu preciso levantar. Beleza? Tranquilo? Rafa, só estudo liberta. Desistir não é uma opção. Até me surpreendeu, a turma até encheu, hein? Primeiro dia do ano. Muitos mandaram mensagem: não vai dar para ir, porque isso, aquilo. Aquela desculpa de derrotados. Desculpa de. Eu sempre dou um exemplo do Felipe aqui. Felipe era chato. Que isso? Não vai ter, porque é feriado. Mas já é domingo, domingo é sempre feriado. Tem que ter aula. Ele me impressionava, eu tinha que mandar aula no feriado. Esse é um aluno que quer passar, um aluno que realmente não. Porque mudou o ano, porque está tendo festa lá em casa, eu tenho que ajudar mais. Isso isso aí não existe, não. Você tem que estar aqui estudando, porque isso aqui cai prova. Então a gente precisa romper essas barreiras da preguiça. Eu já fui vagabundo, claro, já fui. Final de ano, botar uma bagunça, que estou conseguindo me organizar. Não estou conseguindo me organizar, olha só. Eu não conseguia me organizar, porque estava sendo festa. É normal? É normal, mas a gente precisa romper essas barreiras, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Posso apagar? É nessas horas que o edital demora, é nessas horas que parece que está tudo parado, e aí o cara fala assim, aí desanima, é desanimador, mas aí você continua. Aí quando pensa que não, sai um edital maravilhoso, aí os caras estão todos parados, aí você vai e arrebenta, tá? É assim. Todas as dicas que eu dou aqui para vocês é porque já aconteceu comigo. Eu estou falando de coisas que não aconteceram comigo. Estou falando de tempos que eu fui vagabundo, que eu fui preguiçoso. Desculpa a expressão vagabundo, mas é no bom sentido. É aquele bom vagabundo que fala, caramba, eu estou cansadão, estou estressado, estou esgotado. Tudo que eu falo para vocês é porque eu já passei por isso. Aí, quando eu falei, agora eu vou estudar, de verdade, aí eu passei no concurso que eu queria. Tá? Para o Detran, talvez você consiga passar com um médio esforço. Mas se você quiser passar num concurso mais alto, um concurso federal, aí médio esforço não dá. Para o Detran, de repente, com médio esforço você consegue, porque é uma prova mediana que as pessoas, felizmente, né, para quem estuda, eles não dão assim, não tem muita mídia, né? É diferente da PF, PRF, que tem maior mídia. Mas se você colocar na ponta do lápis, o esforço, assim, o aluno se esforçando, ele passa em qualquer concurso. Então, talvez com médio esforço você consiga passar. Se você for um bom aluno, se for muito ruim, aí nem com médio esforço, aí tem que se esforçar mais. Tá? Mas aí se você pensa em depois outros concursos de nível federal, assim, aí você precisa se esforçar, aí você tem que ser um aluno disciplinado, tá? Tem que ser um aluno disciplinado. Vamos lá, todo mundo anotou isso aqui?
Eli, vamos para cima? Está pensando em concurso federal? Então tem que ser um concurso federal. Vamos lá? Beleza? Vamos lá. Agora, transposição. Lisa, já deu sono? A minha aluna já está com sono lá, já está com sono. Coloca duas cadeirinhas aí e dorme. Já está com soninho, né, filho? Vamos. Transposição. Ela pode ter sono, você não. Observação 2 ou não? Observação 2? Não, não. Não, essa é outra sorte, né? Transposição. Primeira transposição. Da voz ativa para a voz passiva. Aí vamos colocar teoria Escreve isso da voz ativa. da voz ativa para passiva. Que é essa que a gente estava trabalhando, né? É essa que a gente estava. Não, na verdade a gente estava fazendo da passiva para ativa, não foi? Ou era da ativa? Então a gente estava fazendo da passiva sintética para analítica, né? Agora vamos colocar aqui, ó, da voz ativa para a voz passiva. Da voz ativa para a voz passiva. Analítica, coloca aí, complementa, analítica. Isso aqui é a minha cola que eu fiz para minha prova, tá? E eu vou passar para vocês. Foi assim que eu decorei e aí eu vi que fazia sentido. Você vai colocar assim, ó. O objeto se torna sujeito. O objeto se torna sujeito. O objeto se torna sujeito. Viram? O auxiliar recebe o tempo do principal. O auxiliar recebe o tempo do principal. O principal vai para o particípio. O principal vai para o particípio. Viu? Para o parte. O principal vai para o particípio. Viu? O sujeito vira agente da passiva. Aí você vai fazer uma observação. Coloca assim, ó, só consigo se for objeto direto. Só consigo se for objeto direto. E não pode ser oração sem sujeito. E não pode ser oração sem sujeito. Não pode ser oração sem sujeito. 3 exemplos. Ela comprou uma moto. 3 exemplos. Ela comprou uma moto. Segundo exemplo. O professor interrompera a aula. O professor interrompera a aula. O professor interrompera a aula. As mulheres pagariam as despesas.
Pagariam. Tem alguma caneta boa aqui? Ajuda? Tá bom. Tá bom. Essa daqui também. Vamos para a regra. Não faz de quê? Eu quero fazer de cabeça. De cabeça não, calma. Vamos para a regra. Qual é a regra que eu coloquei para vocês? O objeto se torna sujeito. O objeto se torna sujeito. Onde está o sujeito? Onde está o objeto? Uma moto. Quem compra alguma coisa. Comprou uma moto. Moto é objeto. Então, uma moto se torna o quê? Então vai ficar uma moto. Uma moto. Qual é o termo do verbo? Pretérito perfeito. Está escrito aí. O verbo auxiliar pega o tempo do verbo Principal. então o verbo auxiliar é o verbo ser, né? Então uma moto foi. O verbo principal vai para o partir. Então uma moto foi com. O sujeito se torna agente da. Então uma moto foi comprada por ela. Uma moto foi comprada por ela. Beleza? Tranquilo. A de baixo, olha. Já sabemos a ordem. O objeto direto se torna sub. Qual é o objeto direto? A aula. Então, a aula. A aula. Que tempo é esse aqui? Mais perfeito. Mais que perfeito. Mais que perfeito, todo mundo concorda? Interrompeu, interrompia, interrompera. Então, o verbo ser pega o tempo desse verbo aqui. Como fica? Aula, fura. Fura. Esse vai para o pacífico. Permitida. A aula fora interrompida pelo. É por isso que eu não posso ir no automático, eu tenho que olhar o tempo do verbo, senão eu vou colocar assim. O professor interrompeu a aula, foi interrompida pelo professor. Tá? Então, observa o tempo do verbo principal. As mulheres pagariam as despesas. As despesas. Que tempo verbal é aqui? Futuro do pretérito. As despesas seriam pagas. Seriam pagas pelas beleza? Tranquilo. Um outro exemplo. Vou apagar esse aqui. Viram o Papa na televisão. Coloquem aí. Viram o Papa. Viram o Papa na televisão. Viram o Papa na televisão. Como que vai ficar? O Papa foi o Papa foi visto. Quem foi visto? O Papa. O verbo precisa concordar com o sujeito.
O Papa foi visto. Onde? Aí eu mantenho. Porque na televisão é o adjunto adverbial de lugar. O Papa foi visto na televisão. Foi visto por quem? Por ninguém. Por ninguém. Viram eles? Viram? Não. Está escrito aqui? Eles viram? Não. Então eu não coloco, tá? Eu não posso colocar a gente da passiva aqui, tá bom? Ah, mas eles viram o Papa. Não sei se foram eles, não sei, não interessa. Se não tem o agente da passiva aqui, se não tem... Se tivesse eles aqui, o sujeito se torna agente da... O sujeito se torna agente da passiva. Mas aqui, cadê o sujeito? Não tem sujeito aqui. Tem? Não. Esse verbo aqui está na terceira pessoa, do plural. Terceira pessoa do plural sem referente. Eu sei que é o sujeito? Sujeito tem determinado. Então eu não posso dizer que o sujeito está aqui. Porque terceira pessoa sem referente. Se tivesse um referente, eu até saberia. Mas como não tem aqui, eu não vou ter agente da passiva, tá? Eu sei que existe um agente da passiva. Eu sei que existe, mas não posso colocar. O Papa foi visto na televisão. Beleza? E vamos que vamos. Eu estou colocando aqui as mais complexas aqui. Agora eu não vou, agora vocês anotem aí e a gente vai trabalhando junto. Mais uma. Eles têm feito novos investimentos. Só para a gente trabalhar. Isso aqui já vai ser um exercício. Eles têm feito novos investimentos. Eles têm feito. Eles têm, se tem aí é com circunflexo, né? Está no plural, né? Eles têm feitos, feito, eles têm feito. O verbo auxiliar. Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Tem feito, não é isso? Não é uma locução verbal? Eles têm feito. É uma locução verbal? Todo mundo concorda? Sim. Eles têm feito. O primeiro verbo está no plural, porque está com circunflexo. Eles têm feito. E o segundo? O segundo fica no singular, tá? Não é eles têm feitos, não. Isso não. É eles têm feito. Feito o quê? Novos investimentos. Vamos passar para a voz passiva, como ficaria? E aí, vamos lá? Agora a gente precisa usar a regra. Eles têm feito. É por isso que eu preciso conhecer a regra. Se for no automático, dá zebra. Eles têm feito novos investimentos. Tá, vou simplificar. Eles têm feito novos investimentos. Onde está o objeto direto? Novos investimentos. Novos investimentos, objeto direto. Se torna sujeito. Então, novos investimentos. Eu preciso usar o verbo ser como auxiliar. Olha que loucura. E eu já tenho o verbo ser. Eu tenho o verbo ter. E eu tenho o verbo fazer. Eu tenho dois verbos. Tem, feito. Qual é o verbo principal? É um tempo composto. Mas eu tenho dois verbos. Eu tenho dois verbos. Qual é o verbo principal? Feito é o verbo principal. É o verbo que está no particípio. Esse aqui é o verbo auxiliar. Beleza? O verbo auxiliar. Agora eu vou para a voz passiva. O objeto direto se torna sujeito. O verbo auxiliar daqui. Qual é o verbo auxiliar daqui? Não, o verbo auxiliar daqui. Quando eu for fazer a voz passiva, qual é o verbo que eu uso? Ser. Ser mais
É ou não é? Ser mais particípio, não é isso? Todas as orações que nós fizemos aí, qual verbo a gente usou? O verbo? É ou não é? Olha todas as que nós já fizemos. Sim. Qual é o verbo auxiliar? Sim. É o verbo? O verbo ser, ele vai ser utilizado aqui da mesma maneira. E ele vai pegar o tempo de qual verbo? Verbo principal. O verbo principal. O verbo principal está em que tempo? Nem vai estar no auxiliar. Está no particípio. Ah, não, tempo não. Está na forma, né? Vamos dizer melhor, né? Qual é a forma desse verbo aqui? Partir. Então o verbo auxiliar pega o tempo ou a forma do verbo principal. É ou não é? A regra não é essa? Por isso que eu preciso conhecer a regra. Se esse aqui está feito, o verbo ser no particípio fica como? Beleza? Então, novos investimentos, esse verbo eu repito, porque ele já está aqui. Novos investimentos têm sido, e agora? O feito vai para Não. o verbo principal Vai para o particípio. vai para o particípio. É isso que vai acontecer. Como que é o particípio desse verbo aqui? Ele mesmo. Então ele vai continuar, ele vai participar. Então vai ficar aqui, novos investimentos têm sido. É porque o número vai para o auxiliar, né? A quantidade. Isso aí. Novos investimentos têm sido feitos Por eles. têm sido feitos, pode botar feitos por eles. Por eles. Peraí, vou dar para você aqui. Novos investimentos têm sido feitos. Eu fiquei na dúvida se é feito ou feitos, mas depois a gente analisa isso aí, tá? Depois a gente analisa se vai para o plural ali. Novos investimentos têm sido feitos, mas tem sido feito fica estranho, tá? Me parece que é assim, pela minha memória auditiva aqui. Pode ser porque no primeiro tá como se fosse eles fossem um coletivo, né? Eu acredito que seja assim, tá? Depois a gente olha na regra de concordância. Novos investimentos têm sido feitos. Esse aqui, ó, esse aqui fica no singular, tá? Esse aqui eu tenho certeza. Todo mundo entendeu a regra? Eu tenho que ir pela regra, senão dá zebra. Daí eu de cabeça eu vou fazer. Que de cabeça, cara? Você está estudando para concurso, existe método, é método. Não é de cabeça, é método. Se você for pelo método, você não erra. Erra. Não tem como errar. Como que ficou aqui, ó? O verbo principal, o verbo auxiliar, pega o tempo do verbo principal. O verbo principal está aqui, no particípio. Então esse verbo aqui, auxiliar, pegou o tempo do particípio. Correto? O verbo principal vai para o particípio. Foi para o particípio? Foi. O verbo principal era o verbo fazer. Foi para o particípio. Então está tudo conforme a regra. O que era objeto direto foi sujeito. E o verbo ter? O verbo ter eu repeti, só repetir. Esse verbo auxiliar aqui, eu repeti o verbo auxiliar. Novos investimentos têm sido feitos. Beleza? Alguma objeção aí? Não, né? Com a regra não dá zebra. Se eu tentar na minha cabeça, aí pode dar. Outro exemplo. Ele há de apresentar a evidência. Ele há de apresentar a evidência. Ele há de apresentar a evidência.
Objeto direto. A evidência. Verbo principal. A evidência. Apresentar está em que forma? Apresentar é o meu verbo principal. A de apresentar. Apresentar é o verbo principal. Isso aqui é o verbo auxiliar. O verbo haver. Apresentar é o verbo principal. Está no infinitivo. Então o meu verbo auxiliar pega o tempo do verbo principal. Esse que está escrito aí? Na regra? É ou não é? Sem franzir a testa. É o que está escrito na regra? É? Se é o que está na regra, eu tenho que seguir o que está na regra. O verbo auxiliar pega o tempo do verbo principal. Como que fica o verbo ser no infinitivo? Ser. Fica ser. Todos os verbos no infinitivo, eles são regulares. A evidência há de ser, o verbo principal agora vai para o passivo. Há de ser, a evidência há de ser apresentada. Apresentada por ele, né? Apresentada por ele. Beleza? Tá batendo? Tá tranquilo? Mais uma? Esse negócio de Pode perguntar. A hora é agora. A de ser, AD. AD lá em cima tem, a gente sempre repete do jeito que ele está, ele mantém, não mexe Mantém, nada. você vai sempre dar uma olhada na concordância, porque esse negócio de sempre é complicado. Tem que dar uma olhada nas orações. Tá? Pode ser que precise de algum ajuste ali para concordância, mas você vai sentir. O aluno que estuda, ele sente quando precisa de alguma adaptação, né? Mas em regra, nessas situações aqui, não precisa de nenhuma... Porque nenhum se, tipo de... se trocasse, ele há de apresentar as evidências. Aí no caso viraria as evidências hão de ser apresentadas, certo? Ou não? Ah, se fosse pro plural, sim. Se fosse pro plural, sim. Por quê? Porque aqui, ó, novos investimentos? Tem sim. Tem. Aí esse verbo que trabalha como auxiliar, ele vai para o plural, tá? Porque ele precisa concordar com o sul. As evidências hão de ser apresentadas. Hão de ser. Por que hão de ser? Porque esse verbo aqui não é, isso aqui não é o verbo haver no sentido de existir, é? Não, isso aqui é o verbo, ele está sendo trabalhado como verbo auxiliar. Isso aqui não é o verbo ser, o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele não flexiona. Por quê? Porque ele é impessoal. Aqui não, aqui está trabalhando como verbo auxiliar, tá? E aí ele pode flexionar sim. Mais uma. Ele estava desprezando os convidados. Ele estava desprezando os convidados. Ele desprezando os convidados. Ele estava desprezando os convidados. Hoje já direto hoje. Os convidados. Esse aqui é um verbo auxiliar que já está aqui, né? O verbo principal é esse, né? O verbo principal está no gerúndio. Então, os convidados estavam, tá vendo? É o verbo auxiliar, ele precisa concordar, porque aqui foi no plural. Os convidados estavam. Estavam o quê? O verbo ser vai pegar esse tempo. Estavam sendo. Sendo o quê? Desprezados. Esse verbo auxiliar sempre vai ser o ser? Por ele. Sim. A estrutura de voz passiva, nós estamos trabalhando estrutura de voz
A estrutura de voz passiva é o verbo ser mais particípio. A passiva analítica. A passiva analítica. Qual é a estrutura da passiva analítica? Ser mais particípio. Beleza? Essa é a estrutura de voz passiva analítica. Estrutura de voz passiva sintética. Eu preciso guardar isso na minha cabeça. Qual é a estrutura de voz passiva analítica? Verbo ser mais particípio. Estrutura de voz passiva sintética. VTD ou VTDI mais partícula C. Essas são as duas estruturas de voz passiva que eu tenho. Beleza? Vamos fazer mais uma transposição de voz passiva, voz ativa. Agora, nós fizemos de voz ativa para voz passiva analítica. Agora vamos fazer de voz, agora coloca no caderno que vai ser assim. Voz ativa para passiva pronominal. Transposição da voz passiva. Agora da voz ativa para passiva pronominal. Aí você vai colocar assim. Precisa ter. Precisa ter. Rafa, agora é da ativa para passiva pronominal. Precisa ter. Objeto direto. Se eu vou passar para a voz passiva, tem que ter objeto de. Precisa ter objeto direto. E sujeito indeterminado. Precisa ter objeto direto. Objeto direto e sujeito indeterminado. E sujeito? Indeterminado. Exemplos, esse aqui. Perderam as chaves. Perderam as chaves. Isso aqui é um exemplo que eu lembrei e coloquei aqui, não está no material, mas é importante a gente colocar. Alugam casas, né? Alugam casa. Assim, mas, né? Uhum.
Ok? Tranquilo? Sem crise? Vamos fazer isso aí para ir no intervalo. Um dia trouxe café, já vi aí, não tem nem garrafa. Brincadeira. Minha garrafinha foi quebrada. Vai ganhar uma nova. Fica tranquilo. Quem foi o agente da passiva? A minha garrafa foi quebrada, não ela. Ok. Ela quebrou minha garrafa. O sujeito Todo mundo sabe quem é ela, tá? Quem é o agente da passiva. Vamos lá, gente. Perderam as chaves. Agora eu estou passando da voz ativa para a voz passiva. O objeto, é necessário que exista objeto direto. Quem perde, perde alguma coisa. Perdeu o quê? As chaves. Quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Casa. Descobriram alguma coisa. Descobriram o quê? Os desvios. Venderam alguma coisa. Venderam o quê? O terreno. Então eu tenho um objeto direto. Agora existe uma segunda exigência, que é o sujeito indeterminado. Terceira pessoa sem referente. Terceira pessoa sem referente, o sujeito é indeterminado. Beleza? Quem perdeu? Não sei. Perderam. O sujeito é indeterminado. Como que eu jogo isso aqui para a voz passiva? O verbo, esse verbo aqui é o quê? Transitivo de? O verbo transitivo direto, eu posso ter voz passiva? Aí, para eu saber que a estrutura de voz passiva é VTD mais o quê? Partícula? Sim. Ah, então basta eu fazer isso mesmo. Basta fazer isso mesmo. Perderam. Aí já. Pronto. Perderam-se as. Perderam-se as. Não seria as chaves? Hã? Seriam perdidas. As chaves foram. Foram perdidas, né? Mas eu estou passando da voz ativa para a voz passiva pro nominal. Nominal. Eu passei para a passiva analítica, nós estamos fazendo aquela hora. Para a voz passiva analítica foi o primeiro exercício que nós fizemos. Agora nós estamos fazendo um segundo exercício. Passar para a voz passiva Sintética. Não, sintética para a voz nominal. passiva sintética. Perderam-se as. Vê se isso aqui é uma estrutura de voz passiva. Como que eu vou saber? VTD mais partícula C. É uma estrutura de voz passiva. Aí eu posso passar para a analítica também. As chaves foram perdidas. Mas isso a gente já fez. Vamos ficar aqui fazendo a mesma coisa o tempo todo. Tá? Rafa, basta o quê? Colocar a partícula. Alugam casas. O que eu vou fazer? Alugam-se. Botar a luta, né? Aluga-se Casa. casa. Eu tenho que observar a concordância. Eu tive que mudar o verbo. Eu não posso botar alugam-se casa, porque aí dá certo. Porque aí seria alugam-se casas. O sujeito está no singular. O verbo precisa ir para o singular. Precisa observar a concordância. Pegou essa aí, Rafa? Lisa, pegou essa? Beleza. Tranquilo? Descobriram os desvios de verbo. Descobrir. Não sei. Os desvios de verbos. Aí aqui fica no plural. Os desvios de verbas foram descobertos. Venderam o terreno. Venderam o. Venderam é que tempo? Venderam é que tempo? Pretérito perfeito. Aí vai ficar vendendo-se, né? Vendeu-se o terreno. Aí vende-se, né? Como vai ficar? Venderam, vendeu. Vendeu-se. Não era venderam? Agora vendeu.
é o singular. Terceira pessoa do singular. Vendeu-se o terreno. Não era vendera, porque vendera é pretérito mais perfeito. E aqui está no pretérito perfeito. Só que estava na terceira do plural. Agora eu joguei para a terceira do singular, que é o terreno. O terreno foi vendido. Vendeu-se o terreno. Beleza? Tranquilo? É assim que eu faço transposição de voz ativa para passiva sintética. Tá bom? Sempre observando a concordância verbal. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos parar para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai fazer o trabalho inverso. Nós fizemos da ativa para passiva. Agora nós vamos fazer da passiva para ativa. Tranquilo também, é só para a gente precisa fazer esse exercício aí, porque se pintar alguma dúvida no meio do caminho, essas dúvidas elas vão surgindo. E são essas dúvidas que a banca coloca na prova. Porque o cara pensa assim, cara, isso aqui me gerou dúvida. Aí quando gera dúvida no cara que faz a prova, ele vai procurar na gramática. Aí a gramática fala para ele a dúvida. Aí ele vai e joga na prova. E aí a gente precisa trabalhar em cima da dúvida. Por isso que a gente precisa fazer exercício, tá? Beleza? Tranquilo? As dúvidas só são geradas, quando a gente faz exercício. Cara, isso aqui eu nunca tinha visto. Essa situação eu nunca tinha visto. Então a gente precisa fazer exercício, tá? Beleza? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente retorna.